Se você acha que eu tenho uma rotina perfeita para emagrecer, vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Ó, tô aqui com a cama bagunçada, tá vindo aqui arrumar a cama. Eu falei, não, vou fazer diferente. Vou no meu canal e vou começar a falar um pouquinho, ó. Tem cama bagunçada por ali ainda, tenho coisas a fazer aqui na casa, deixei as crianças na escola, já fui para médico hoje porque aconteceu coisa na vida deles, né, que a gente precisa mudar o ritmo. E ao invés de arrumar a casa, eu venho falar aqui com vocês. Então eu vou sentar, tomar um café e falar para vocês sobre emagrecimento. Já peguei meu cafezinho pretinho aqui para tomar com vocês. Já tá até frio. Mas vamos lá, porque toda hora eu paro quando tem um barulho, uma coisa, mas eu vou tentar seguir o vídeo sem me incomodar com essas interrupções, né, externas que tem barulho, porque é a vida acontecendo. Eu também sou muito novinha aqui no canal. Tô assim, registrando esse processo que eu acho muito importante. Eu vir aqui alguns anos e olhar como não foi fácil, como foi vencer isso, como foi passar por isso e documentar. Eu já tenho um canal no Instagram, né? Canal não, espaço, né, no Instagram, há muito tempo que eu vou alimentando ele de vez em quando. E como é bom você olhar lá atrás, quando você começou, como estava até o semblante da gente, a energia, a emoção, e ver quanta coisa você já superou, olhar para trás e ver coisas que você tinha de bom e você se perdeu no caminho, porque é isso. No meio de um processo de emagrecimento, tem também muito reconhecimento, muito olhar para dentro, muito entender, porque o peso, ele não é simplesmente comer. Eu sei que muitos falam hoje, né, que obesidade é uma doença, e só que é tão difícil olhar para a obesidade como doença, porque ainda tem muito preconceito, ainda tem muita coisa envolvida nisso. E essa semana, depois de muito tempo, depois acho que de uns 6 anos, 6, 7, acho que 7 anos, depois de 7 anos, gente, é muito tempo, 7 anos, eu saí da casa dos 3 dígitos. Então, assim, para mim, olhar aquela balança marcando 99 ponto alguma coisa lá, foi assim, surreal. Foi surreal, sabe? Olhar para isso. Por quê? Porque eu sei de lá para cá o que eu fiz, o que eu tentei, o que eu desisti e quanta dor também tem. Só que ninguém quer falar de dor, né? Eu queria mostrar aqui um processo lindo para vocês. Tudo acontecendo perfeitinho, aqueles pratos lindos de comida, atividade física lá na academia, tudo bonitinho, todo dia, uma rotina e treino, e o corpo mudando, aquela coisa. Não é isso que eu tenho. Talvez eu vou chegar lá, pode ser, mas não é isso que eu tenho a princípio. Falar para você, porque acho que por trás, antes de chegar nisso, muita gente desiste, porque pensa que é aquela perfeição ali. E no total, eu já eliminei mais de 12 quilos. Eu cheguei a pesar 112 quilos. E como que eu cheguei aos 3 dígitos? Vou dar uma pequena resumida rápida para vocês entenderem. Eu sempre, depois dos 15 anos, após uma depressão, eu sempre fui acima do peso. Eu não me aceitava. Parece que incomodava o jeito. Eu nunca fui preocupada com corpo, com forma de corpo, essas coisas nunca foi minha preocupação. A minha preocupação era ser amada naquela época, do jeitinho que eu era, que as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era. Eu tinha essa necessidade. Era uma dor, porque veio lá da infância. Então a gente muitas vezes tem dores lá da infância que nós não podemos julgar a nós mesmos. Às vezes não é nem as pessoas que julgam, somos nós mesmos que nos julgamos primeiro. E isso tem um efeito maior do que quando as pessoas de fora nos julgam. E aí, quando eu casei aos 25 anos, eu pesava 78 quilos. Lembrando que eu tenho 1,57 m. Eu não era magra, mas também não era obesa, gorda. Tinha um sobrepeso, né? E eu sempre tive, assim, coxa grossa, aquela bunda grossa, assim, a bunda grande, né? O quadril largo. Então, sempre tive uma estrutura de corpo maior. Então, com isso, eu não me sentia
obesa. Sempre tive pochete, barriga e de fato não me incomodava. Eu lembro que quando tava preparando meu casamento, as meninas ficavam preocupadas em emagrecer. Eu tava preocupada só com os preparativos da festa. Tava nem aí pro meu corpo, nem aí pensando se eu ia emagrecer, nada. Nunca parei para pensar. Casei e não me preocupava com isso. Tive meu primeiro filho e aí eu fui para 83 quilos e agarrei nesses 83 pós-parto, né? Não saí esses 83 de mim por nada. Por fim, eu queria engravidar da minha segunda filha, como eu tenho ovário policístico. Um dos objetivos era emagrecer. Aí que eu comecei a pesquisar, procurei um grupo de dietas. Aí eu lembro que eu entrei no Facebook até, grupo de dieta coletiva com a Renata. Era uma menina também que estava contando a história dela, que ela também tinha essa vontade de emagrecer. Ela também estava nessa casa, acho que ela estava na casa dos 90, mas ela é mais alta do que eu. E também estava ali o grupo, todo mundo entrando, todo mundo ali se motivando, foi ótimo. Emagreci, cheguei a pesar 74 quilos e engravidei da minha segunda filha. Pronto, sonho realizado, maravilhoso, beleza, nasce a segunda filha. E cadê? Fica eu de novo lá agarrada na casa dos 83, 82. Aí depois de uns 2 anos eu fiz um processo de emagrecimento, cheguei a pesar 69 quilos. Mas posso te falar, eu não me reconhecia, eu não me senti bem lá. Olha que coisa, não me senti bem lá. E me sabotei sem perceber, fui parar a 94 quilos, eu acho. 94 quilos. Eu falei, não posso ficar nisso, não posso ficar nisso. Acho que eu cheguei a bater um dia 96, fiquei desesperada. Falei, não, aí tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, não por estética, mas pelo peso que me assustou, né? Aquela coisa, falta de alergia e tudo mais. Volta eu lá, achar outro grupo na internet, achar outro... Nem lembro o que foi, o que eu fiz, não, tá? Não lembro na época que eu fiz, mas estava com 2 filhos. E aí tava em outro momento, tava estudando muito sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento e fazendo curso de terapia, né? Virei terapeuta sistêmica na época e fazendo essa coisa toda. Também fazia barra de axis e tal. E aí, nesse processo de emagrecimento, tava já saindo lá, já tava nos 88 quilos, 89 quilos. De repente, eu travo, não emagrecia mais, travou. E um dia eu acordei com um torcicolo muito grande, assim, só que me deu um start, assim, eu vou fazer um teste de gravidez. Não sei por que aquele dia me bateu isso. Pum, grávida. Então, aos 89 quilos, grávida. Um mês depois, descobri que eu tava grávida de gêmeos. Então, eu tive 40 semanas ali de gestação gemelar. 40 semanas, gente, 40 semanas de muito peso. E eles nasceram com 48 centímetros cada um, mais de 3 quilos, todos os 2 filhos, aqueles meninos enormes. Cheguei a pesar 104 quilos no final da gestação. Nossa, que susto que foi ver 3 dígitos na balança, que desespero. Só que aí, logo depois que eles nasceram, eu já tinha eliminado 12 quilos, já deixei 12 quilos no hospital de menino, de placenta, de bolsa de água, que eram 2 placentas, né? Eles são bivitelinos, são bem diferentes, como vocês veem nos outros vídeos. E aí que começou a minha jornada de tudo, de mudança de vida, de tudo, porque eu saí de uma rotina de 2 filhos, que trabalhava para 4 filhos, e um ano depois entrou uma pandemia ainda, e bagunçou tudo. E aí, assim, quando eu saí, um mês depois deles, eu já estava pesando já meus 89 quilos de novo, para continuar no caminho, mas não foi que eu consegui manter. E depois disso, na rotina, aquela rotina intensa com gêmeos, amamentação exclusiva, foi de muita luta. Os outros 2, né, a Maria Luísa tinha acabado de fazer 5 anos, o Pedro tinha 7. E para dar conta de tudo, aquela rotina intensa. Eu sempre falo assim, nunca foi culpa dos meus filhos, tá? Sempre foi outras dores que eu descobri pelo caminho. Em momento nenhum eu me arrependo. Eu não tomei susto quando descobri a gravidez. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse, tinha até mais filhos, sabe? Se tivesse outra situação, não financeira, que financeira eu não ligo, mas tivesse outras situações de vida, outro momento, eu teria mais de boa, porque eu amo a rotina. Eu aprendi ali a lidar, a construir a rotina, só que por muitas outras dores eu precisei me abandonar. E aproveitei ali aquela rotina intensa com os filhos, que para mim era a desculpa perfeita para falar que eu não tinha tempo para me cuidar.
Então, nem sempre é a falta de tempo para se cuidar, porque dá muito bem. Logo depois, com 2 anos, eu sempre continuei estudando com uns 4, sempre dei conta da questão, não dar conta de tudo, né? Sempre fica alguma coisa para trás, mas eu sempre dei conta, assim, de estudar, de coisas que eu queria, eu sempre incluía ali na minha rotina. E aí eu me tornei especialista do sono infantil e bem-estar familiar, comecei a atender famílias, mesmo com eles pequenos, atendia online. E aí eu fui percebendo o quanto eu estava triste comigo e não queria olhar para isso. E um dia que eu resolvi me cuidar e subir na balança, só por uma curiosidade, eu vi que a balança estava marcando 112 quilos. Na hora que deu 112 quilos, eu falei assim, por que eu cheguei nesse ponto? Só que você acha que eu peguei na hora e falei assim, agora eu vou mudar? É ruim. Não fui mudar logo, não. Larguei a balança pra cá, qual era a solução? Não ver. Não vou mais pesar. Nem sei se eu cheguei a pesar mais 112 quilos, tá, gente? Talvez até cheguei, mas o máximo que eu olhei. E por um tempo me abandonei. Só que aí as crianças foram tendo mais energia, querendo mais uma dedicação maior, umas brincadeiras que você sabe que nem sempre, igual, por exemplo, sentar no chão muito tempo, subir morro, que sempre foram muito aventureiros, sempre foram 4 crianças de bastante energia, né? E quando eu tive que parar e olhar para mim, e olhar assim, a mãe que eu sempre quis ser, a energia, eu fui me vendo sem paciência, mas não porque eles eram agitados, não porque sempre quando eu ia reclamar ou falar, eu falo reclamar mesmo, desabafar, né, talvez, com alguém do que eu estava sentindo, eu não queria falar dos meus filhos, eu não queria falar da rotina, eu queria falar de mim. Era eu que estava sufocada, mas não era pelos meus 4 filhos. Era pela minha história, por não estar feliz, não por ter 4 filhos. Por não estar feliz em muitos momentos, em muitas coisas, sabe? Daquilo que eu queria para mim, daquilo que eu queria para os meus filhos, da maternidade que eu queria ter. E eu tive que parar, porque eu falei que esse caminho ele é solitário. Eu tive que parar e olhar para mim sozinha. Eu tive que esquecer todo mundo ao meu redor mesmo. E tive que enfrentar esse caminho sozinha. E dali foi, tentando ali com emagrecimento, desculpa até a emoção, porque eu lembro de momentos que eu me sentia muito, muito sozinha. Mas não porque eu não tinha pessoas ao meu redor. Eu me sentia incompreendido, porque eu queria falar, eu queria desabafar, eu queria falar da minha dor. E antes de eu falar, as pessoas me abafavam, falando assim, mas olha a rotina que você tem, mas também é 4 filhos, né? E aquilo me vinha uma coisa, gente, não são meus filhos, não são meus filhos. Muito pelo contrário, eles são bênção, não é pesado. A minha rotina nem hoje, né, que eles estão maiores, e nem naquela época, gente, eu passaria tudo de novo, eu tenho saudade. Eu tenho saudade deles pequenos, tenho saudade de amamentar, eu tenho saudade daquela rotina. E saudade, às vezes, de muita coisa que eu queria ter feito diferente, mas eu não tinha energia, disposição nenhuma. E aí eu comecei a trilhar o meu caminho sozinha e Deus. O canal eu tenho o sonho de criar ele há muitos anos, né? Tanto que eu criei ele foi logo quando nasceu o Pedro, eu criei esse canal. Se você for olhar lá a data dele de início, é dessa época. Tem até uns videozinhos, né, que eu postei do Pedro. Mas enfim, e contando pra vocês. Até que eu falei, eu preciso me conectar com pessoas que estejam buscando o mesmo que eu, mesmo que essas pessoas não estejam ao meu redor, mesmo que elas forem de longe. E aí, o ano passado, depois de uma comunidade, de uma nutricionista que eu consegui ali comprar alguma coisa, acho que é o Power Jejum, e depois, enfim. Aí você vai para um grupo de WhatsApp com outras mulheres. Mas eu não dava conta de acompanhar, gente. Entra mais de 100 pessoas, aí começa um monte de gente falando, eu não conseguia ler tudo, a minha rotina é intensa, porque além dos 4 filhos, eu tenho uma casa grande, né, para cuidar, tenho uma loja em outra cidade, né, tenho a demanda todinha da casa, tenho a Natura que eu vendo como renda extra, né, tenho ainda os cursos que eu não deixo morrer, e uma vida todinha, então não dá pra ficar aí brincando, não consigo ficar naquela questão ali, naquele tempo todo.
Os meus filhos têm rotina, os meus filhos têm uma certa organização. Tem algumas coisas que saem fora, claro, todo dia. Mas é super natural. Até se quiserem que eu falo sobre rotina das crianças, alguém tiver interesse nesse tema, eu posso super trazer. Porque é super tranquilo. Eu vejo de manhã para colocar os 4 para a escola, como que é tranquilo? Não é para a hora de dormir, nada disso eu tenho problema, sabe? Tenho algum problema de comportamento, são demandas diferentes. Agora eu já tô com 2 adolescentes e 2 crianças, com demandas totalmente diferentes, mas em termos de rotina, eu falo que naquilo que é necessário aqui para mim é uma coisa muito fácil para mim, e eu gosto muito. Rotina, organização, é uma coisa que eu gosto. Mas voltando ao tema do emagrecimento, e aí começamos juntas ali. E no início a gente não tinha muita intimidade, a gente não conhecia a história de vida uma da outra. E logo eu peguei uma celulite na perna, tive uma infecção grande, que atrapalhou bastante, tomei muito remédio, aquilo fez aquele efeito. Mas eu não desisti. E o que acontecia? E descia 109, 108, 107, aí voltava 109. Falei, ô trem. Aí, sabe, escorregava, e começava de novo. Aí 105, 104, comemorava aquela coisa, opa, agora eu vou chegar, vou sair dos 3 dias. Aí a pouco, um final de semana, alguma coisa, alguma emoção, uma coisa, o deslize acontecia de novo. E freava, e a boca ia mesmo, e comia mesmo, e tinha dias eu não conseguia manter uma constância, sabe? Porque assim, você errar, você cair de vez em quando é uma coisa, né? Agora eu, tipo assim, começava na segunda, fazia direito na terça, às vezes na terça mesmo à tarde eu já começava a chutar o balde, quarta no máximo. Eu lembro que eu passei um bom tempo só conseguindo manter um dia só a segunda, na terça eu já estava chutando o balde da barraca. E aí eu comecei a olhar, falei, gente, eu tenho que olhar mais pro meu emocional. E aí eu comecei a fazer a terapia e olhar para terapia. E outra coisa também que me ajudou também, gente, não foi só terapia, tá, gente? É você conversar ali em volta. E também foi muitos vídeos aqui no YouTube de mentalidade, não só focada em emagrecimento, mas olhando a minha vida como geral. Lembra que eu falei que teve pontos ali que eu não estava satisfeita? Começa a colocar esses pontos, começa a ouvir coisas desse tema, que isso vai tirando o peso, vai tirando o foco e vai ficando mais leve. É uma das coisas que eu tô fazendo, tá me ajudando muito. Enquanto eu vou fazendo o serviço da casa, aqui na minha rotina, quando eu tô separando produtos aqui, eu vou colocando e ouvindo vídeos e pensando, e agora eu preciso pensar em mim. E não é um dia só que você vai falar, eu preciso pensar em mim, vai acontecer. Não, porque na hora que você olhar para você, pensar em você, vai doer como dói em mim até hoje. Você viu que eu comecei a falar daquele ponto ápice de dor, eu comecei aqui a querer chorar, então vai doer. Mas fala, vai doer, mas eu vou assim mesmo, e é assim que eu tô fazendo. E aí, essa amizade com as meninas foi ficando forte ali no grupo e a gente começa a combinar estratégias. Ah, essa semana vamos fazer a estratégia, essa semana vamos fazer assim, essa semana. E a gente fala, olha, essa semana não tô muito bem. Eu não sei da vida pessoal delas de có e salteado, não. Eu sei algumas coisas ali, mas ninguém fala muito da vida pessoal. A gente só fala de sentimentos, de emoções, de coisas que a gente queria almejar, conquistar. E só que isso já é bom, sabe? E aí, comecei de janeiro pra cá, eu vi que eu fracassei de novo nas férias, eu não queria fracassar nas férias, mas fracassei. Depois eu entrei na quaresma com um propósito e fiquei 40 dias sem trigo e sem açúcar. Gente, como que esses 40 dias mudaram a minha vida? Esses 40 dias pra mim foram assim, um divisor de águas, de pensar o quanto eu sou forte e não tenho percebido isso. Só que aí depois que você sai, você volta a comer as coisas de antes, aí passa mal, aí vê, e você vê a diferença e você começa a comparar. Peraí, eu tava melhor mentalmente aqueles dias, eu tava melhor daquela maneira. Não que eu vou ficar 1 ano sem açúcar, não é isso. Mas eu quero de novo ficar mais tempo sem açúcar. E a resistência que a gente ganha, a experiência, então é isso aí. E nesse último mês, comendo meio que, digamos assim, errado aos finais de semana e durante a semana, entre uma estratégia e outra, vendo o que eu gostei, o que eu não gostei, e vão voltar, porque é isso. E aí comecei na constância,
na constância da alimentação, nós começamos a combinar mais protocolos juntas, mais semanas programáveis, até que chegamos ali também no dia da semana do ovo, enfim, na semana do ovo eu já estava lá pesando acho que 102 quilos, e na semana do ovo eu consegui chegar aos 99 quilos. Então assim, que bênção que foi, e tô mantendo. Claro que tem hora que dá vontade de comer outras coisas, dá, mas essa vontade vai diminuindo. Quando essa vontade de comer vai diminuindo, vai aumentando aquela vontade de cuidar de mim, de chegar num resultado. Eu ainda vejo visivelmente no meu corpo a mudança? Eu não. Eu falo para você que eu vejo as fotos ali, vou deixar até uma foto para vocês verem como estava a minha barriga antes do açúcar e como que ficou minha barriga depois do açúcar. Mas eu ainda me vejo bem grande, sabe? Ainda me vejo assim, eu vejo pouca diferença. As pessoas estão começando a notar agora a diferença. E eu também preciso trabalhar isso em mim, porque eu não gosto. E eu tenho que entender ainda por que eu não gosto de ser vista, de ser observada, de ser olhada. Quando começa, você tá emagrecendo, eu falo, não. Mas eu tenho que falar que sim. Mas eu não quero falar sobre isso. Entende? Então, você entender o seu processo, aonde você tá, o que precisa. E eu sei que existe uma dor aí ainda. Existe uma dor ainda. Só que não se abandonar é o caminho. Só que não é fácil falar, faz isso, faz aquilo outro. Se fosse assim, gente, acho que eu não tinha um gordo no mundo. Tinha uma pessoa obesa nessa vida. Porque não é simplesmente parar de comer. Ah, outra coisa também que eu não coloquei. O ano passado eu tentei 2 médicos diferentes, um endocrinologista e o outro nem sei o que é, mas são os especialistas em emagrecimento. O primeiro me passou o medicamento. Primeiro ele passou o Monjaro. Eu não quis. Primeiro não tenho nem dinheiro para isso. Mas eu, mesmo se eu tivesse, que poderia ali, enfim, até muita gente faz empréstimo e tudo, mas eu não quis. Não quis, falei, não é desse... não entrou na minha cabeça ali a forma que... Enfim, eu não quero. Respeito quem gosta, quem quer, mas pra mim não me entrou na ideia. Segunda opção, ele me deu Ozempic. Falei, também não quero. Ele falou, terceira opção, então eu tenho pra você um medicamento que vai te reduzir a ansiedade, vai reduzir a fome, não sei o que, blá, blá. Tá, esse aí eu aceito. Tomei uma semana, acho que 1 ou 2 semanas. Eu não gostei do jeito que eu comecei a me sentir. A sensação que eu tinha quando as coisas da rotina, enfim, muda totalmente a cabeça, os pensamentos, não gostei. Abandonei aquilo pra lá e fui em outra, achando que ele ia me dar uma outra coisa diferente, uma outra coisa, sabe? Fui ajustar minhas taxas também com o ginecologista, né? Que eu tenho um problema que o ferro cai ali, né? E fui ajustando outras coisas. E aí também não gostei da fala dele, passou medicamento, outra coisa, e falou comigo na minha cara que eu só iria conseguir emagrecer se fosse com o Monjaro. Que ele estava me passando um outro medicamento, mas que eu não vi, e eu não iria ver efeito. Então, para que estava passando então? E aí eu falei assim, não, eu não quero não, eu prefiro, vou caminhar sozinha. Eu vou falar para você que na princípio eu saí meio assim... Tipo, eu vou conseguir, mas aquela dúvida lá no fundinho, e se eu não conseguir mesmo, se ele estiver falando a verdade mesmo. Eu fiquei bem assim, até o final do ano, fiquei bem para baixo com algumas coisas que ele falou também, não só isso, né? E eu falei, não, quando deu janeirão, botei o pé, falei, não, eu vou conseguir sim, se outras pessoas conseguem, eu também posso conseguir. Não é possível que meu organismo tá tão... Né? E tá aí que não tá talvez na velocidade que eu gostaria, mas uma meta que eu coloquei, que abril seria o mês de eu sair da casa dos 3 dígitos. No dia 30 de abril eu pesei e saí da casa dos 3 dígitos, graças a Deus, sabe? Com ali muita garra mesmo, muita persistência. E vou falar pra você, se eu passei fome, essas coisas, não passei. A única coisa que eu tô investindo é o que é na mente mesmo. Se você investir mesmo na mente, não passa fome. E às vezes a gente tem um medo de passar fome, mas é uma dor lá da infância também, tá? Então eu tenho olhado muito para isso. Essa dor é sua ou da sua família? Os meus antepassados passaram muita fome, muita falta das coisas. Então esse medo da falta é meu ou é dos antepassados? Que eu trouxe lá da minha infância, né? Ouvindo muita coisa que eu ouvi na minha infância.
E eu comecei a ressignificar, esse medo não é meu, esse medo de faltar comida não é meu. A minha comida não vai faltar, sempre tem fartura e eu como o que quero. Na Páscoa, por exemplo, quando tinha ali ovos e ovos de chocolate das crianças que ganha, que aquilo e bombom, eu não comi nenhum. Nem eu experimentei um ovo de Nutella que eu fiz para as crianças, experimentei assim, um pedaço mínimo. Você acha que eu tempo teria esse autocontrole? Claro que não. Claro que não. Então, assim, não tô fazendo dietas mirabolantes, não tô fazendo loucuras, ficar tempo sem comer, com fome, aquela coisa, não. Eu vi uma estratégia da sardinha que eu achei muito interessante, da menina lá que fez os 7 dias. Mas aí eu olhei pra mim, pro meu história, pra minha história, e pra mim o processo tem que ser bom, como tá sendo, tá? Eu escolho coisas gostosas mesmo de comer, dentro daquilo que eu posso ali, do permitido que vai fazer eu chegar ao meu objetivo. Então, assim, eu faço essa escolha. Eu percebi ali que 7 dias ou 3 dias de sardinha não ia rolar, porque eu ia sair dali com uma compulsão alimentar. E não é isso que eu quero, não é esse o objetivo. E eu também não tô com pressa. Então, eu falei, não vou fazer. E aí eu faço outras estratégias ali da nutricionista que ela propõe e tá dando super certo. E não tô gastando rios de dinheiro. Você pensa que eu tô ali, nossa, quanto gasta? Não tô gastando rio de dinheiro. Ah, não tô fazendo academia ainda, tô com problema na coluna. O médico pediu para não estar fazendo musculação, nada disso ainda. De vez em quando eu vou nadar, porque não dá impacto ainda. Mas eu ainda não tô com atividade física ali em ação. Preciso colocar? Claro que preciso, mas preciso cuidar antes da minha saúde ali também, né? E a atividade física é uma resistência minha que eu tenho que trabalhar também, tá? As desculpas ali, a doença tá ali, né? O problema na coluna tá ali para evitar mesmo meu desconforto. Eu entendo por que ele tá ali. Eu entendo, eu sei perfeitamente por que ele está ali. E é isso. Acho que eu já falei demais por hoje. Já contei um pouquinho dessa história. E se você quiser saber mais coisas sobre isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, que a gente divide ali a jornada, porque a minha jornada, igual eu falei, não é perfeita, é cheia de altos e baixos. Ainda não faço atividade física, deveria fazer, deveria, mas é algo também. Só que a comida foi o meu primeiro foco de trabalhar, porque toda vez que eu começava os dois juntos, os dois iam pro saco. Então, eu foquei totalmente esse início de ano a me estabilizar a questão da emoção e não descontar na comida. Não é que isso nunca mais vai acontecer? Claro que não. Claro que não. Porém, é a frequência. Se acontecia 5 vezes na semana, 7, acontece 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. E eu não tenho aquela coisa assim, eu nunca mais vou poder comer um chocolate, eu nunca mais não tenho isso não, tá? Eu como quando eu quiser. E quando você começa a colocar isso na sua cabeça, eu como quando eu quiser. E você olhar diante de uma comida e falar, eu quero comer isso de fato. Quando você ter esse controle, a sua chave muda. A minha tá virando nesse ponto. E é isso, sabe? É isso. E eu acho muito importante eu estar documentando, colocando aqui, porque como eu falei antes de ser para vocês, esse vídeo é para mim. Porque todos os pontos que eu tô conquistando até aqui foi porque eu dei um passo e resolvi falar que agora vai ser diferente. E outro desejo que eu tenho é de fazer a plástica, de tirar as peles, o excesso de pele, porque como eu tive 3 gestações e a terceira foi uma gemelar de 40 semanas, cresceu demais, deu muita estria, então eu posso emagrecer o que for, que esse excesso de pele não vai sair. Vai cair aquela barriga, aquela pele mesmo, toda aberta de estria. Tive estrias bem acima, quase de perto do peito. Então, mas tá certo, né? Uma coisa de cada vez, depois a gente conquista o próximo passo. O próximo passo agora é sair da casa dos 90, né? E você? Qual é o seu próximo passo? Né? E não coloca grande, coloca pequeno. Talvez seu próximo passo seja 1 quilo. Talvez seu próximo passo seja meio quilo, talvez você está agarrada há muito tempo nesse peso. Enfim, qual é seu próximo passo? E um ponto final e essencial, comemore. Comemore com você mesma, comemore com pessoas que queira que está no mesmo objetivo que você, que está no mesmo caminho que você, está na mesma direção que você. Comemore. Comemorar é o ponto-chave. E já falei demais. E é isso. Tá aqui o meu registro para você.
de mais um passo dessa jornada e um resuminho do que ela foi até aqui. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.